Eu quero ressaltar aqui hoje a extrema importância de uma decisão exarada ontem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em favor do Estado Democrático de Direito e das garantias constitucionais. Julgando um caso específico referente a uma prisão efetuada em decorrência da Operação Lava Jato, os desembargadores daquela corte decidiram reformar a sentença do juiz de primeira instância e absolveram o cidadão por ele arbitrariamente encarcerado. No caso específico, o juiz de primeira instância é o senhor Sérgio Moro e o condenado, o nosso companheiro João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. E onde se encontra a sensível importância dessa decisão? Ela reside exatamente no fato de que os magistrados de segunda instância tomaram por absurdo o uso abusivo da Lei nº 12.850 de 2013, aprovada por esse Congresso Nacional, que trata da chamada colaboração premiada. Os desembargadores federais entenderam que a referida lei foi desrespeitada pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, quando ele deliberadamente decidiu ignorar os ditames legais e encarcerar uma pessoa com base apenas em delações de agentes colaboradores, sem quaisquer provas que corroborassem as falas desses delatores. Ao fazer isso, o juiz de primeira instância se colocou absurdamente acima da lei, condenando alguém em flagrante afronta aos fundamentos jurídicos e, o que é mais grave, privando esse cidadão do sagrado direito à liberdade. A decisão do TRF da 4ª Região vem dessa forma mostrar ao juiz de primeira instância que se acha onipresente, onipotente e onisciente, praticamente um semideus, que ele não pode julgar a revelia do que manda a lei, porque ainda que entenda o contrário, esse messiânico magistrado está também submetido a ela como qualquer outro brasileiro. Nesse sentido, o mundo político e jurídico, nacional e internacional, e a nossa sociedade como um todo, aguarda com muita curiosidade a sentença que será prolatada pelo Dr. Moro sobre o presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Ao longo de 3 anos, a biografia do maior líder político deste país vem sendo enxovalhada por denúncias absolutamente incabíveis, em que o Ministério Público e, bizarramente, até o próprio julgador tem se esmerado para que as suas convicções pessoais supram a total inexistência de provas com a finalidade única de condenar Lula. A defesa do ex-presidente já provou que Lula não é e nunca foi dono desse imóvel, registrado sim em nome da OAS e com direitos econômicos alienados a um fundo gerido pela Caixa Econômica. Lula nunca teve a posse do imóvel, nunca recebeu as suas chaves. Nem ele, nem sua família passaram um dia sequer ou uma noite nesse triplex. No curso desse processo, o juiz Sérgio Moro ouviu 73 testemunhas, seja da defesa, seja da acusação, que negaram peremptoriamente ter conhecimento da suposta participação de Lula em quaisquer atos ilícitos. Atestaram na presença do juiz e dos procuradores a inocência do presidente. Os sigilos bancário, fiscal e telefônico de Lula, de seus familiares e colaboradores, foram quebrados e não encontraram um centavo sequer recebido ilegalmente pelo ex-presidente, nem da OAS,
nem de qualquer outra empresa ou pessoa no Brasil ou no exterior. Mas nada disso parece satisfazer a sanha desmedida das figuras messiânicas de Curitiba em culpar Lula, uma ação cuidadosamente orquestrada nos mesmos moldes do que eles vêm fazendo em outros processos, nos quais cidadãos têm sido sentenciados com base exclusivamente em delações premiadas, algumas delas manifestamente ilegais, sem quaisquer provas, com respaldo tão somente nas palavras de réus. Talvez por isso, os procuradores de Curitiba tenham citado nas suas alegações finais contra Lula por mais de 60 vezes o depoimento do senhor Léo Pinheiro, empreiteiro da OAS, na tentativa de encobrir a total falta de provas dessa ação penal contra o ex-presidente. Daí decorre a enorme importância da decisão do TRF da 4ª Região, que ontem destruiu essa construção jurídica fajuta, fundamentada nas posições ideológicas de procuradores e juízes, que constroem teorias segundo as quais as provas e evidências são descartadas do direito brasileiro para que se tome como verdade absoluta a fala de réus. É evidente que essa ação contra Lula não se baseia nem em leis, nem em fatos. Ela é um processo nitidamente político, que tem o propósito claro de excluir o ex-presidente e o PT do processo eleitoral. Então, eu espero que essa associação de inquisidores de Curitiba, muito presente em palestras até de cirurgias plásticas e em confraternizações, onde a direita fascista e a grande mídia andam com desenvoltura, passe a rezar mais pela Bíblia do bom direito e menos pela das convicções políticas. Se assim procederem, não precisarão ver suas decisões reformadas por instâncias superiores, que enxergam, à luz da legislação vigente, as aberrações, exageros e absurdos cometidos por aqueles que se acham senhores da verdade e donos das certezas. Concluindo, senhor presidente, por tudo o que se conhece desse processo do triplex do Guarujá, não há outro caminho que não a absolvição de Lula e o expresso reconhecimento por parte da 13ª Vara Federal de Curitiba, leia-se, juiz Sérgio Moro, de que os excessos e abusos cometidos nessa ação penal foram vencidos pela razão e pelo império da lei. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras.